Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia a todos. Mais uma vez estamos aqui. Eu quero louvar a Deus pela vida dos pastores que sempre estão aqui conosco pela manhã. Deus abençoe o ministério de cada um, as esposas, a família de cada pastor. Que o Senhor continue prosperando e guardando a cada irmão, a cada irmã, a cada pai, mãe, adolescente. E um abraço aí a todas as crianças do nosso Brasil, as crianças que também estão ouvindo a palavra de Deus. E nós profetizamos aqui pela palavra que serão instrumentos de Deus nesta terra, porque a palavra de Deus, ela gera milagres, ela é viva, ela é eficaz. Um abraço, um beijo aí a todas as nossas crianças, em nome de Jesus. Vamos começar com 361 da harpa cristã. Peregrino, peregrino, segue para a glória, pois em breve no céu entrará. Ouve já os cantos de vitória, tu também no céu entrarás. Se queres entoar um cântico dos salmos lá na glória, e nos céus há de sempre soar. Se queres tu cantar os gloriosos hinos de vitória, a Jesus mil louvores entoar. Vem do céu um som de alegria, a escura noite te chamar. Muito suave, cheio de harmonia, ó minha alma, volta pro teu lar. Se queres entoar um canto dos salmos lá na glória, que no céu há de sempre soar. Se queres tu cantar os gloriosos hinos de vitória, a Jesus mil louvores entoar. Raios do sol se escondem na dourada porta de Sião. Terminada a luta em as saudades não mais chegarão. Se queres entoar um canto dos salmos lá na glória, que nos céus há de sempre soar. Se queres tu cantar os gloriosos hinos de vitória, a Jesus mil louvores entoar. De Jesus o sangue da entrada, glória a Deus, a porta aberta está. Queres tu no céu feliz morada, pois será muito triste não ir lá. Se queres entoar o canto dos salmos lá da glória, e no céu há de sempre soar. Se queres tu cantar os gloriosos hinos de vitória, a Jesus mil louvores entoar. Eita, glória a Deus. Glória a Deus. Gênesis 47, 1 a 6. Nos diz assim a palavra do Senhor. Então veio José e anunciou a Faraó e disse: meu pai, meus irmãos e as suas ovelhas e as suas vacas, com tudo que tem, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E tomou uma parte de seus irmãos, a saber, 5 varões, e os pôs diante de Faraó. Então disse Faraó a seus irmãos: qual é o vosso negócio? E eles disseram a Faraó: teus servos são pastores de ovelhas, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: viemos para peregrinar nesta terra, porque não há pasto para as ovelhas de teus servos, porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamo-te que teus servos habitem na terra de Gósen. Então falou o Faraó a José, dizendo:
teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está diante da tua face. Na melhor da terra faz habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen. Ontem nós falamos do hebraico Goshen. E sabes que entre eles há homens valentes, os porais por maiorais do gado sobre o que eu tenho. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, hoje nós vamos falar sobre cidadãos comuns. É muito importante que você atente para essa passagem bíblica, porque você pode ter promessa de Deus, você pode ter a Bíblia no coração, você pode ser um homem e uma mulher de oração, você pode passar noites se consagrando, orando e jejuando, mas você não vai passar simplesmente de um cidadão ainda comum nesta terra. É claro, você tem a vocação espiritual, você tem a salvação, mas ainda você não foi revestido da imortalidade, como diz 1 Coríntios 15, 54 em diante. Então, você é um cidadão. Vamos cantar isso daqui a pouco, esse hino. E por isso que eu fiz questão de colocar esse hino da nossa harpa, 361, Peregrino, porque é assim que os irmãos de José irão se apresentar a Faraó. É muito interessante, eles não se apresentam a Faraó dizendo: nós somos o povo da promessa, Deus tem aliança conosco, nós somos os escolhidos. Eles viviam como cidadãos comuns. Isso é muito importante, igreja, é muito importante. Às vezes, nós queremos mostrar uma perfeição absoluta e forçá-la para que ela aconteça. Diz que voltou ao normal, diz que tinha paralisado. Então, nós estamos falando que você tem que viver nesta terra como um cidadão comum. Ainda que você tenha Deus, você tenha a Bíblia, você tenha a oração, mas você não foi ainda revestido, transformado da imortalidade de Cristo, como está escrito em 1 Coríntios 15, 54 em diante. Então, enquanto nós estivermos nesta terra, nós temos que viver como cidadão comum. Os irmãos de José não se apresentaram lá dizendo: nós somos o povo da promessa, Deus fala conosco, nós temos comunhão com Deus. Não. É muito importante que vocês atentem para a inteligência de José. Ele leva apenas 5 irmãos e instrui os seus irmãos aquilo que eles deveriam falar a Faraó. Isso é muito lindo. 2 coisas José diz para eles falarem a Faraó. A primeira: digam para Faraó que vocês são pastores. Falem a profissão de vocês. Falem que vocês tomam de conta de gado. A segunda: digam vocês a Faraó que querem habitar em Gósen. Somente essas 2 coisas. José, com prudência, sabedoria, inteligência, ele pontua essas 2 coisas, deixando claro de como os seus irmãos poderiam proceder perante Faraó. E aí, quando a gente lê o versículo 4, olha aí, ó, disseram mais a Faraó: viemos para peregrinar nesta terra. Eles não disseram: viemos para morar aqui, viemos para fazer nossa vida aqui. Eles disseram: viemos apenas para peregrinar. Ou seja, o Egito não era o endereço final do povo de Deus. Eita, meu pai! Alguns estudiosos dizem que Jacó, ele passou 7 anos, outros falam em 14, tem essa discussão. Depois que ele volta para o Egito, quando o filho era governador, ele ainda ficou lá de 7 anos a 14 anos, como queiram. O certo é que ele ficou lá esse período. Só que Jacó e seus filhos, inclusive José, não queriam morar no Egito, apenas peregrinar no Egito, pois eles eram conscientes da promessa que tinham de Deus no coração. Por que hoje nós temos crentes que são tão apegados às coisas do mundo, são tão loucos por cidade e se esquecem do céu? Sabe por quê?
Porque não tem consciência das promessas de Deus. Quem tem consciência das promessas de Deus, do céu como a sua morada final, como seu destino final, jamais se apega às coisas desta vida. Pode morar no Egito, pode usar o ouro do Egito, a prata do Egito, ter posições elevadas no Egito, mas o Egito não entra no coração. Por que não entra? Porque tem promessas de Deus. Por que não entra? Porque é consciente que é apenas um peregrino nesta terra. E aqui nós vamos analisar que esses homens, eles vão dizer para Faraó: nós somos simplesmente homens comuns, cidadãos normais, somos pessoas normais. Nós queremos apenas viver. E nós queremos pedir ao Senhor duas coisas. Uma, nós trabalhamos com o gado. Segundo, queremos morar em Gósen. Não houve aqui uma negociata, uma trama. Não houve aqui uma busca de favores. O faraó estava abençoando a família de José, porque José havia dado o maior plano de governo e salvo o Egito de uma catástrofe maior. Por isso que o rei estava amando a José e disse para a família de José, bota a tua família no melhor lugar que tu achares. E Gósen, nós já falamos, era um lugar fértil e apropriado para gado. Então perceba duas coisas os irmãos falaram. Uma, nós somos pastores. Segundo, queremos morar em Gósen. Quando eles disseram, nós somos pastores, eles estavam revelando a identidade deles. Nós trabalhamos com essa função, nós somos assim, nós não viemos aqui pedir cargos para tirar vantagem com o faraó, só porque nosso irmão é o governador do Egito. Não, homem de Deus não negocia para ter privilégios, para comprometer a sua fé e a sua vida de comunhão com Deus. De maneira nenhuma. Homem de Deus, mulher de Deus não quer favores ilegais. Antes, procura andar na verdade, procura desenvolver o seu trabalho. Quando eles disseram que eram pastores, o faraó olhou para eles e falou assim: olha, está aí no verso 6, ele diz da seguinte maneira: e viu que entre eles havia homens valentes. Essa não é a melhor tradução. Rail é a palavra hebraica que quer dizer capazes. Os irmãos de José não eram homens de guerra, eram homens capazes para lidar com gado. Eles trabalhavam. O mais interessante é que essa palavra, esse substantivo aí, rail, ele quer dizer força, eficiência, habilidade, capacidade. É a mesma palavra que aparece lá em Provérbios 31, falando da mulher virtuosa. Olha como isso é lindo, gente. A mesma palavra que é usada aqui para os irmãos de José, capazes, é a mesma palavra que é usada para a mulher de Provérbio 31, capaz. Ou seja, ela também tinha a sua eficiência, a sua habilidade. Então, o que nós podemos analisar aqui é que o povo de Deus vive nesta terra como peregrinos. Nós somos apenas peregrinos. Agora vamos fazer o seguinte: vamos dizer a Faraó, vamos dizer ao Egito quem nós somos. Ou seja, vamos manter a nossa identidade. Nós somos pastores. Outra coisa, vamos viver isolado do pecado, não das pessoas. Eles escolheram Gósen porque era um lugar bom para habitar e criar gado, e eles estariam todos juntos e assim não perderiam a identidade, a comunhão e o amor. Portanto, querido irmão, querida irmã, eu quero ler aqui 1 Pedro, acompanhe comigo essa leitura bíblica de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. 1 Pedro 2, verso 11. Está escrito assim na palavra do Senhor: amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros que vos abstenhais da concupiscências carnais que combatem contra a alma. Olha o verso 17. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus e honrai ao rei. Ou seja, lá no Egito, eles não iriam adorar os ídolos do Egito, não iriam adorar a Faraó no Egito, mas iriam honrá-lo como rei,
com autoridade. Então, vamos lá? Daí o